Olá, meus estimados e ilustres colegas de Direito. Uma das coisas muito importantes quando começamos a aprender Direito é saber qual é o sítio para que nos direcionamos a nível de tirarmos os melhores resultados da aprendizagem. Conclui-se que há algumas falhas a nível de ensinamentos. Eu posso dizer que sou licenciada em Direito, sou mestre em Ciências Jurídicas por algumas universidades, nomeadamente a nível de um curso especial de pós-graduação em Ciências Jurídicas na Universidade Católica, que me satisfez bastante relativamente à conclusão do meu curso de Direito, mas deparei-me ao longo do curso com algumas dificuldades, principalmente porque há recomendação de alguns livros que não nos esclarecem tudo e alguns até nos vêm baralhar, porque essencialmente a primeira coisa a fazer a nível do curso de Direito é saber o material auxiliar. Primeiro que tudo, devemos ter uma pequena biblioteca que nos esclareça, a fundamental, e depois ao longo do tempo, conforme vamos aprendendo, vamos adicionando mais informação através dos livros e compreendendo melhor a situação. Portanto, a barreira principal é, depois de toda a teórica que aprendemos, a prática. A prática não é fácil. De facto, não é fácil pelo seguinte: se na introdução ao curso de Direito aparecem alguns obstáculos para sabermos por onde é que nos vamos guiar melhor, depois chega ali a parte, o terceiro ano de Direito, em que vem a área processual, as coisas podem se complicar se não tivermos uma boa base de início sobre a aprendizagem. Portanto, o que eu recomendo principalmente é estarmos bastante atentos ao que os professores nos vão dizendo, é fundamental, porque eles, de facto, no geral também, além de serem professores de Direito, têm a prática. E eu recomendo, para o início de um curso de Direito, para a área processual, principalmente a área processual, que por regra nós já começamos a ter noção dela no final do segundo ano de Direito, terceiro. Eu, por acaso, tive mais anos porque mudei de universidade e fui obrigada, de certa forma, a repetir muitas cadeiras, porque não deram equivalência, então tive que fazer muitas cadeiras, além de outras que são opcionais e que eu resolvi aderir a essas, apesar de depois o custo tornar um pouco mais caro, mas também ficamos com uma maior capacidade de resolução das situações ao longo da vida no curso de Direito. Um dos livros principais que eu recomendo às pessoas, aos alunos que começam a fazer a área processual, é a introdução ao processo civil, porque depois a área processual tem muitas fases. Temos a área processual civil, temos a área processual penal, temos a área administrativa, temos a área fiscal, inclusive, e aqui eu mando um abraço para os meus ilustres e estimados professores que foram excelentes no ensino. Ora, começa sempre pela área processual civil. Eu vou mostrar melhor. Este livro é da Introdução ao Processo Civil, do ilustre doutor Sr. José Levre de Freitas, que por acaso foi meu professor, que realmente explica muito bem como de facto devemos utilizar a área processual civil. Ora, depois de termos regras de teoria essenciais, então vamos nos adensar pela área processual. Os princípios essenciais. Nós, ao longo do curso, temos que nos munir sempre pela Constituição da República Portuguesa. É fundamental termos sempre connosco a nossa Constituição da República Portuguesa. Temos também que adquirir a Declaração Universal dos Direitos do Homem e, entre outros livros bastante importantes, para que nos acompanhem com o raciocínio e nos elevem o nosso conhecimento para resolver melhor o caso concreto. Porque, por regra, perante todas as leis que saem, a lei nunca acompanha determinados casos para o futuro, porque a lei dispõe sempre ao passado, para o presente, mas se surgirem casos, a lei é por isso que se diz, tem aplicação geral, não é ao caso concreto. Aparecendo outros casos no futuro, os juízes decidem sobre esses assuntos, fazendo de certa forma jurisprudência, porque vão orientando outros colegas também, e essa jurisprudência depois vai para a elaboração de projetos para a Assembleia da República, então, para se tornarem futuramente leis. Ora, o principal que nós temos que compreender é, primeiro que tudo, temos que saber os princípios fundamentais. E os princípios fundamentais regem-se, portanto, temos que ir aos princípios, aqui o mais importante é saber os atos processuais que se vão aplicar. Portanto, temos a espécie de ações
que ações é que vamos pôr, dependendo do caso concreto, desta forma. O que é o direito processual? Temos o direito substantivo, que é aquele que nós estudamos de início, que é a teoria, é a base do curso de Direito, e depois temos a relação jurídica material, que é o direito adjetivo, é o direito aplicado ao caso concreto. Todos os maiores de 18 anos têm o chamado direito da ação, e até os menores, que são depois representados pelos representantes legais, que normalmente são os pais ou tutores, mas isso fica para outras núpcias. Portanto, temos o direito da ação. E o direito da ação, como podem verificar no artigo 20 da Constituição da República Portuguesa, convém ser, portanto, ter a Constituição e ir confirmar se realmente no artigo 20 consta o direito da ação. Ora, por outro lado, portanto, começamos com os princípios e temos o princípio da ação, tem a ver com as partes quando querem meter uma ação em tribunal, ou principalmente uma parte, que é o autor, e depois temos, por regra, temos o réu, que por regra vem contradizer, portanto, vem fazer a contestação. Muitas vezes o réu não faz a contestação e, no caso, chama-se à revelia. Se fica à revelia, já tem outras situações. Ora, depois, o direito da ação do autor, depois temos o princípio do contraditório, ou seja, o réu, quando é citado para vir ao processo, para responder, para dizer de sua justiça o que é que ele acha relativamente à ação em si, é o princípio do contraditório. Portanto, primeiro que tudo, temos que saber quais são os princípios, que é extremamente importante. Há um pequeno livro que eu depois, mais tarde, irei buscar, porque também o tenho, portanto, ao longo dos anos fui munida de alguns livros para me auxiliarem, em que um deles tem realmente tudo o que é princípios a nível de direito. Depois temos o princípio da igualdade de armas. O que é que isto quer dizer? Implica que todos têm direito a defender-se, todos têm direito a uma ação, portanto, é uma posição perante o tribunal. De acordo com um país democrático como nós vivemos, isto a nível político, este aqui impõe o equilíbrio entre as partes. O que é que quer isto dizer? Que um tem o direito a agir e outro tem o direito a contradizer ou a não agir. Depois também temos o princípio ou o direito ao contraditório, temos o princípio da publicidade, quer dizer que, por regra, todas as audiências são públicas, abrindo algumas exceções, e aqui poderemos ver o artigo 206 da Constituição da República Portuguesa, bem como, e a confirmar o artigo talvez 658 do Código de Processo Civil. Como sabem, a área processual nós temos que ter sempre o Código de Processo Civil para os artigos que eu vou falando, que alguns até vão sendo atualizados e muitas vezes, por exemplo, num livro diz o artigo 665, número 1, mas depois mais tarde vimos a adquirir outro livro e vemos que o artigo ou a lei já não é bem essa, já é um artigo muito mais à frente, muitas vezes até avança 5, 6 artigos. Portanto, isto quer dizer, o princípio da publicidade quer dizer que as audiências dos tribunais são públicas e nesse caso temos também o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e o artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Convém sempre adquirir, portanto, estas leis. A publicidade é como que o Estado também permite que haja uma transparência da função jurisdicional e a fim de evitar o arbítrio dos particulares e não só, e até de certa forma o arbítrio dos tribunais em determinadas situações. Portanto, isto aqui é o princípio da publicidade, tem muito a ver com as audiências dos tribunais. Depois, mais para a frente, também podemos ter em conta que a nível de área processual os prazos são de extrema importância, porque nós, através dos prazos que vem no Código de Processo Civil, podemos deixar cair uma ação. Primeiro que tudo, relativamente a uma ação, e dependendo do valor dela, aplica-se a forma do processo. Portanto, uma ação é um valor que aquela ação tem, onde se aplica a forma do processo, porque se tiver determinado valor tem uma forma de processo, se tiver outro, se for, por exemplo, superior a 30.000 euros e 1 cêntimo, já poderemos ir socorrer-nos do processo ordinário, neste caso é assim que se chama, porque depois temos o ordinário, sumário, sumaríssimo. Pelo menos na minha época de estudo havia este tipo de processos, chamado processos comum, que é o ordinário, sumário e sumaríssimo. No ordinário nós temos a possibilidade de recurso, ou seja, se uma ação, o valor dela
Depois também tem a ver com a taxa de justiça e, nesse caso, eu aconselho que se adquira o Código das Custas Processuais. É muito importante para sabermos também quanto é que o nosso cliente, o nosso eventual cliente, vai pagar a nível de custas processuais, porque conforme o valor da ação, assim é o valor da taxa de justiça. Porém, posso dizer que se uma ação for superior a 30.001 euros, pode haver a possibilidade de recurso, porque por regra até tem interesse, porque por alguma razão não foi resolvido muito bem na primeira instância, portanto na primeira sentença que foi dada, na primeira audiência final, e quer-se recorrer. E neste caso só se pode recorrer se a ação tiver um determinado valor, porque se não tiver esse valor, a sentença fica declarada definitiva, morre por ali, por causa do valor em causa. Também quero dizer relativamente ao mandatário judicial, porque é extremamente importante, há ações que é obrigatório ter mandatário judicial e há outras que não é. E agora perguntam, então, mas como? Há situações em que é obrigatório ter advogado e há outras que o valor da ação é tão pequenino que as próprias partes em tribunal resolvem o litígio sem ter mandatário. Porém, por exemplo, no direito de família é sempre obrigatório ter mandatário, porque está em causa um direito indisponível, normalmente é o Estado que é o dominus, digamos, do direito de família e não está disponível, portanto, às partes a decidirem sobre esta situação, porque têm em conta crianças e aqui realmente, salvo seja, o Estado mete a colher. Depois, é muito importante, antes de ter uma ação e falar com o cliente, ter todo o tipo de provas a nível documental, a nível testemunhal, portanto, carregar para o processo todo o tipo de provas, que é para, portanto, podermos ter sucesso relativamente à ação. Refiro mais uma vez que convém sempre termos as leis atualizadas, porque se metemos uma ação e estamos na nossa frente com uma lei que já caducou ou com uma lei que já foi alterada, ora, vamos para o tribunal e eventualmente vamos ter problemas com o processo porque a nossa lei não está atualizada e isso também nos pode fazer ter problemas com o cliente porque não o defendemos corretamente, porque não estamos atualizados. Portanto, eu aconselho, já há algum tempo que não tenho algumas leis, porque já acabei este curso há bastante tempo e realmente há leis que não a desconheço, porque nós nunca podemos dizer que desconhecemos a lei. Todo cidadão é obrigado a estar atualizado relativamente às leis, todo cidadão é obrigado a conhecer as leis, embora, claro, como na prática nós sabemos muito bem que a maioria dos cidadãos, tirando, portanto, juristas e advogados e conservadores, são obrigados a ter conhecimento da lei. Portanto, é muito importante que saibamos, para ter sucesso em tribunal relativamente ao nosso constituinte, temos de ter essencialmente as provas connosco, portanto, as provas documentais, as provas testemunhais e, inclusive, há situações que até as provas periciais. Há situações, por exemplo, de um acidente, que devemos ter connosco relatórios dos peritos para que tenhamos todos os dados possíveis para poder defender o nosso cliente. Uma ação, como sabem já de início, vigora pelos seus articulados. O que é que são os articulados? É todos aqueles factos que são essenciais para uma ação. Já falei no valor da ação, que é muito importante, até que o valor tem em conta também o mandatário. Por regra, até 5.000 euros podemos não constituir mandatário, mas a partir dos 5.000 euros já somos obrigados a constituir mandatário. Por exemplo, nas ações crime, processos de crime, é obrigatório termos o defensor, termos o mandatário. No processo civil, depois estudaremos mais adiante a contestação do réu. Muitas vezes o réu contesta, por exemplo, alegando exceções, reconvindo. Ora, o que é que quer dizer reconvir? Quer dizer que ele, além de alegar outros factos, pode fazer um pedido também. É como que um inverso numa ação contra o próprio autor, ou seja, o réu, a partir do momento que há a reconvenção, quase que se torna indiretamente o autor, mas depois o autor a seguir também tem o direito a replicar. Na minha época também se fazia a tréplica e realmente isso consumia bastante, era uma delonga muito grande com as ações. Ora, eu aconselho também livros muito, muito importantes, de grande auxílio para nós termos a noção de toda a trâmite processual, os livros de Hélder Martins Leitão. Estes livros são extremamente importantes, não sei se estão a conseguir ver. Podemos começar pela da petição à sentença, que é extremamente importante. Nós
estudarmos bastante estes livros, até quase à exaustão, e tê-los atualizados. Alguns já não estão atualizados com a lei. E aqui vai falar então de muitas situações, que é o princípio dispositivo, as partes têm a disposição de meter a ação, depois o princípio de contraditório, o réu tem direito a contradizer factos relativos à ação principal. Temos o princípio da igualdade, ou seja, ambas as partes é obrigatório dar a oportunidade tanto da ação como se defenderem. Temos o princípio da cooperação, todas as partes devem, e o mandatário, a secretaria, as partes, cooperar para a descoberta da verdade. E depois temos também, eu irei depois futuramente procurar um livro que tenho na minha livraria sobre todas as áreas de princípios, porque na área processual penal há muitos princípios, mesmo muitos. Então, para não baralhar, o processo civil tem os princípios, o processo penal tem outras, a área administrativa já tem situações diferentes, a área fiscal também já tem outros princípios. Portanto, convém primeiro nós termos a base para depois irmos à situação da área processual. Por hoje é tudo, eu vou continuar a informar qual a melhor opção para nós chegarmos a uma boa resolução da causa. Boa tarde.